Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a programação de análise que está aqui do meu lado. Radar do mercado, análise de fechamento, análise especial e também radar da semana. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, clicando no botão inscreva-se, deixando o sino das notificações ativado e também passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Na sequência aparece uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Ibovespa no dia de hoje. Além do Ibov, eu vou falar sobre alguns ativos que já estão aqui na tela, como por exemplo o mini índice mini dólar, e depois venho falando das ações, falando de PTR4, Vale 3, BBDC4, B3SA3, CEMIG4, MGLU3, CIRI3, IRBR3 e GOL4. Começando aqui pelo Ibovespa, então, o Ibov terminando o pregão com alta de 0,3%, uma instabilidade, mas algo bom, pelo menos estancou a queda ali dos dois pregões, inicialmente uma correção desses dois últimos pregões. Quando eu falo inicialmente uma correção, porque ainda não quebrou a sequência de máximas descendentes e aumenta a chance de poder continuar o movimento para baixo. Lembrando, o Ibov segue em cima de um nível de suporte, aqui aquela região dos 96.500 pontos, que foi testada novamente e respeitada em termos de fechamento. Para trazer um viés mais positivo, apesar da tendência ainda ser uma tendência de baixa, superação da máxima do pregão de hoje aumenta um pouco mais a probabilidade, a chance, ou mesmo a expectativa, pelo menos a minha, de se ter alguma correção, um movimento de alta no gráfico diário, ou de alta ou mesmo um movimento lateral. O desafio principal são esses dois níveis aqui do fundo anterior, que é ali na faixa dos 97.758 e depois em 98.365. Então essa região aqui, região mais importante de resistência, para gerar um sinal mais relevante de subida, de força por parte dos compradores e uma expectativa de começar um cenário de recuperação lá no gráfico semanal que pode trazer um sinal de fundo ali em cima da região de suporte, importante. Isso aqui seria algo muito bem-vindo ali na próxima semana ou mesmo nessa semana, né? Terminar a semana aqui em cima da média seria um aspecto bem positivo. Então, ficar atento no pregão, no próximo pregão, nessa possível superação da máxima de hoje, 97.684. Nos futuros, mini índice, no dia de hoje. Lembre-se, se essa análise for útil para você, deixe seu like, um joinha, compartilhe, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Movimento bem travado no pregão de hoje. Cheguei a produzir 2 vídeos curtos dentro do aplicativo DV Invest aqui do meu lado, falando a respeito sobre o mini índice, mini dólar, as possibilidades de day trade na ponta compradora, ponto vendedora. Mini índice veio aqui para cima, se permanecer acima desse patamar, gerar ali, por exemplo, abre subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, o que eu digo é voltar aí para cima da máxima dessa última hora de pregão, 97.400, e podendo proporcionar sinal de alta acima dos, pelo menos um fundo ascendente acima dos 97.335, interesse maior em compra de day trade. Por outro lado, se abre caindo e passa a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de baixa para baixo dos 97.085 pontos, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Dólar. Dia de alta, dólar abriu caindo, veio aqui embaixo, bateu em cima do suporte do gap do pregão de ontem, 5.391,5, gerou sinalização de alta olhando para o gráfico de 60 minutos, ou seja, bateu aqui no suporte que já tinha batido ontem, gerou sinalização de alta, ficou mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Passa por um nível aqui de resistência, que é o patamar dos 5.462, um patamar de suporte agora, que já foi testado e já tem uma sinalização para cima. Mantendo-se dentro dessa sinalização altista aqui do gráfico de 60 minutos, ou seja, abriu subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de quê? De fundo ascendente acima dessa região aqui, abre subindo, gera sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta para cima pelo menos dos 5.476,5 no G10, que é esse tempo gráfico, ou no gráfico de 5 minutos, foco maior em buscar a operação de compra. Para se buscar a operação na ponta vendedora, o ideal seria acontecer o quê? O dólar bate aqui em cima dessas dupla resistência, que é a região ali que vai na faixa dos 5.488,5, é uma região de ainda um valor lá dos 485 do gráfico diário, do gráfico semanal, já foi comentado nessa análise aqui no radar da semana também.
E no ponto mais alto, 5.498. Enfim, dos 485,5 a 498, tentou subir aqui, gerou um sinal de topo no G60 ou no G30, em cima dessa região, fica um pouco mais para se buscar a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, tentou subir. Vem aqui, cai e passa a gerar topo descendente pelo menos abaixo da média móvel de 3 períodos, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. Ou mesmo, abre caindo já perde essa região de fundo anterior e passa a gerar topo descendente para baixo ali da média ou mesmo dos 461, foco em venda de day trade. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 0,48%. Ativo, como eu disse ontem, gerou ali uma saída de uma região de suporte com gap. Isso representa força por parte dos vendedores, aumenta um pouco mais a probabilidade de ter algo mais para baixo. Próximo suporte, R$ 20,60. Abaixo disso, suporte mais relevante vai ficar só lá na... Tem um número redondo dos R$ 20, mas mais relevante mesmo lá na mínima aqui em R$ 19,54, que é um ponto também de parada aqui do preço anteriormente. Então, o outro nível de suporte seria esse na Petro. Tem algum sinal de alta? Ainda não. Qual seria o primeiro sinal de subida da Petro? Superar a máxima do pregão de hoje. Isso seria mais representativo. Até no G60 eu não consigo visualizar também um sinal tão relevante para subida. Então, continua dentro de um viés mais baixista aí de curto prazo a PTR4. Na Vale 3, dia de estabilidade, mais 0,12%. Ativo que perdeu ali aquela questão de fechamento, lembrando hoje ela está ex-dividendos, ex-juros, então aquele valor que era um suporte aqui na faixa que eu falava de R$ 60,30 a R$ 60 virou ali R$ 58, um bom juros de dividendos aí por ação na faixa de R$ 2 por ação aí nessa região aqui que virou R$ 58 um patamar de suporte, que agora é um patamar de resistência, ou seja, tentou voltar para cima e já não conseguiu. Um ponto de avaliação. Qual o sinal positivo que a Vale pode gerar nesse processo aqui de, vamos dizer aqui, uma completa indefinição, né? Eu vou botar no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro, né? Esse processo de indefinição que já dura aqui um bom tempo na ação. Vai lá em cima, volta aqui para baixo. É ela voltar aqui para cima, pelo menos, de um patamar aqui de R$ 59,08. Isso traria um aspecto um pouco mais positivo, que é basicamente ela voltar no gráfico diário para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, chance de fechar esse gap de baixo, que é uma resistência ali na casa dos 59,34. Nesse momento, não vejo entrada que atenda aí os meus critérios de compra. Isso não significa dizer que o ativo não vá subir, apenas não consigo abrir uma posição comprada nesse momento em cima do papel. Suporte mais relevante continua sendo a região lá dos 56,33. Continua assim, né? Mudou o valor, agora o valor aqui com ajuste é na faixa de R$ 56,33. Próxima ação a ser comentada, BBDC4, Bradesco. Pregão de alta de 0,61%, superou a máxima do pregão anterior, então gerou um sinal de fundo descendente. Quando eu falo fundo descendente é porque é abaixo de um fundo anterior, ou seja, o fundo anterior está aqui e esse aqui é um fundo descendente. Tendência de baixa ainda de curto prazo, não dá para se exigir tanto para cima. Bateu na primeira resistência, que é o gap de baixa, e respeitou, não ficou acima dela, região dos 20,04 a 20,08. Ação para gerar um cenário, pelo menos dentro da minha metodologia, mais representativo. Na realidade, para o mercado gerar algum sinal aqui no gráfico que represente mais força por parte dos compradores e, consequentemente, aumente a chance de buscar uma compra na questão de ter uma boa relação risco-retorno, ou seja, já uma perspectiva ou uma expectativa maior de subida, teria que voltar para cima dessa região em pelo menos dos 20,60 para gerar fundo ascendente ou pivô de alta a ação. Sendo mais agressivo, para quem entrou comprando mais arrojado, né? Para quem entrou comprando já aqui, o stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem comprou no swing trade, o stop ficaria na faixa de R$ 19,49. Subiu aqui de maneira fraca nos próximos pregões, girou topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda a favor da tendência, ou seja, venda de swing trade. B3SA3 fez um bom pregão, alta de 0,68%, também dentro de uma tendência, resumidamente isso aqui, dentro de uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Para anular essa tendência, precisa voltar para cima desse nível aqui, que é um ponto ali de um fundinho anterior, um fundinho aqui anterior, e bateu ali como resistência, voltou aqui para baixo. Veio para baixo dessa região, já volta para cima, falso rompimento, trazendo uma expectativa um pouco maior de subida. Mas para buscar essa entrada que atenda aí aos meus critérios, aqui é o ponto que eu vou ficar de olho
no sentido do retorno do preço desse ativo para cima da região ali dos 58,73, aqui 58,80, enfim, voltou para cima dessa região aqui, até tem esse patamar aqui para trás também que ficou patinando para voltar para cima, veio para cá e passou a gerar sinalização de alta, me chama a atenção para compra, porque isso indicaria um indício de subida, ou seja, uma chance maior de entrar um movimento de alta no gráfico semanal depois desse longo movimento de subida, um processo de correção. É importante ali para gerar uma expectativa maior de subida, retornar para cima da média, que já tentou aqui por duas semanas e não conseguiu, demonstrando ainda estar fraco em relação aos compradores. Então precisa de gerar um pouco mais de força. Para quem está com alguma compra de swing trade, um dos pontos de stop pode ser adicionado aqui, colocado, é na faixa ali dos R$ 54,44. CEMIG 4 terminou o pregão de hoje gerando um chamado engolfo de alta, que é encobrindo ali o corpo do candle anterior, esse corpo aqui encobrindo o corpo do candle anterior. Isso é um padrão altista dos candles, que aponta para mudar ali um movimento de queda do preço, esse aqui, para um movimento de alta. Ela está brigando num patamar que é pesado em termos de resistência, que é uma região ali na faixa dos 10, justamente 10,63, que é o gap aqui, o gap com fechamento completo aqui, 10,63. Esse ativo, olhando para o semanal, está uma bagunça grande no sentido de tendência, né? Tendência basicamente bem definida, médias afunilando aqui, ou seja, não é um contexto gráfico que me gera uma expectativa tão forte para cima aí nesse momento. Olhando para o gráfico, inclusive mensal dessa ação, dá para observar que ela gerou basicamente um topo duplo, mudando sua tendência de alta para uma tendência de baixa, volta na média e gera ali uma sinalização para baixo. Então, por enquanto, ela está dentro de um viés um pouco mais negativo, mas quanto maior o tempo que ela ficar aqui de forma lateral, melhor, porque vai aumentando a chance. Ou seja, em vez de cair depois desse topo aqui que bateu no fundo ali anterior, mudança de polaridade, bate ali, gera um topo descendente e não anda para baixo, isso vai aumentando a chance de fazer o quê? Vir para cima, mas ainda não tem um sinal tão claro para isso. Para quem abriu compra nessa ação, aqui seria o ponto de suporte mais próximo agora para se trabalhar com stop. Para quem não abriu entrada, eu ainda não vejo entrada nessa ação. Dentro desse processo aqui todo travado, eu prefiro ver algum rastro de força por parte dos compradores para depois avaliar a chance de uma compra aí de um fundo ascendente, de um pivô de alta, enfim, sinalização de alta preferencialmente acima dos R$11. Magazine Luiza, no dia de hoje, apresentou ainda uma alta de 0,89%, voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Lembrando, a tendência de MGLU3 está indefinida dentro do que já foi comentado na última análise, perdeu essa mínima aqui. Se a gente pegar, está tudo dentro desse grande movimento de queda. Então, um mercado travado, a ação travada aqui nessa região, que faz até sentido na questão de correção no preço ou no tempo pelo gráfico semanal depois que fez a perda dessa mínima aqui. Gera possibilidade de compra somente se buscar ali um gráfico de 60 minutos, que até foi comentado agora há pouco pelo Instagram, no @QDVinvest, inclusive até é um ativo que hoje passou por um processo de seleção se ela ia entrar na análise especial ou não, e terminou, quem ganhou foi a VVR3, vou deixar o card aqui para vocês aqui para assistir a análise especial da Via Varejo. Então no gráfico de 60 minutos foi comentado lá que se a ação não tinha aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Até tem, já vamos dizer assim, já foi confirmado, mas não está andando, não está ganhando força. O ponto favorável é que pelo menos voltou para cima aqui, está brigando com esse patamar aqui de resistência. Se a gente traçar aqui a linha de tendência em cima desses dois topos, que seria a linha de pescoço, voltou, veio para cima, rompeu, aí volta para baixo, volta para cima de novo, está se sustentando agora acima. Qual seria uma das possibilidades de entrada? Se romper a máxima do pregão de hoje, como se fosse um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos, trabalhando o stop abaixo para baixo da mínima desse candle aqui ou dessa mínima aqui, ó. Ou seja, para baixo ali no patamar lá na faixa de 88,54 centavos. Se não ganhar força para cima e voltar aqui para baixo, desarma a expectativa de subida desse papel, até mesmo dessa formação de ombro, cabeça, ombro invertido. No gráfico de 60 minutos. Depois de Magazine Luiza, eu vou falar agora de Cyrela, CIRI3, que também terminou o pregão bem, com alta de 3,16%, e é outro ativo que também está dentro de uma tendência de baixa. Que também, assim como a CEMIG 4, precisa passar por uma região bem pesada de resistência, que ela está aqui agora.
por volta aqui dos 23,56, essa região mais de 23,50 a 23,56, tem até um pouquinho mais acima aqui na casa dos 23,66, enfim, uma região de vários testes. A partir do momento que isso aqui, em vez de ser um teto, passar a funcionar como um piso para fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, melhor ainda, ou seja, o que seria interessante para compra? Vem aqui, para na resistência da congestão anterior, 24,63, ou seja, já demonstra que o negócio não é para baixo, fica um pouquinho de lado aqui, rompe para cima, pivô de alta, possibilidade de compra. Outra, vem aqui, volta e gera um sinal de fundo em cima da região de suporte, possibilidade de compra. Mais uma, vem aqui para cima, gera ali o retorno do preço e passa a gerar fundo ascendente para cima dessa região dos 24,61, mais outra alternativa de entrada. Não seriam essas as alternativas que chamaria atenção para buscar uma compra nesse ativo. Nesse momento, tendência de baixa, apesar da boa sinalização de alta do pregão de hoje, ainda abaixo das médias, então fico de fora de uma compra de swing trade de imediato na Cyrela. E RBR3, pregão de forte alta, engolfo de alta no gráfico diário, alta de 6,28%. Até comentei agora há pouco no story, agora há pouco assim, no início, né, da última hora de pregão, que foi o que mais ganhou força no ativo. Estava no início falando assim, ó, gerou um sinal, primeiro um sinal de alta, depois de um longo movimento de queda, uma quebra da sequência de máximas descendentes, superou a máxima desse candle anterior. É um primeiro indício para se ter uma correção, quando eu falei lá, longo movimento de baixa lá no story, lá dentro do Instagram, no perfil @dvinvest, se você tiver com o seu celular, você pode acessar aí para seguir aqui o perfil, tá ali @dvinvest, tem bastante story lá, sempre abrindo uma caixinha de pergunta lá para que você possa interagir também. Aqui superou essa máxima, fechou acima, teve um fechamento acima do gap do pregão de ontem, então é um sinal mais positivo, pelo menos sinal de um rastro de força por parte dos compradores. Dá para se esperar muito para cima? Não, porque a tendência é de baixa, no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, semanal também com um movimento mais longo. O desafio principal é isso aqui, ó. Foi perdida essa região de antigo fundo, dois fundos anteriores, o primeiro ali na casa de 5,85, depois na faixa ali do número redondo R$6 até o 6,09, basicamente. Então, zona de resistência para esse papel. Um lugar onde pode bater e voltar a cair. Se volta a fechar para cima, fechar essa semana acima do 6,09, reforça um pouco mais a chance de se ter agora uma correção pelo gráfico semanal, não só a correção do gráfico diário. Correção do gráfico diário seria um movimento contrário aqui, chega ali perto da média e gera uma nova sinalização para baixo. Aqui, a correção seria um movimento de alta no semanal que poderia durar algumas semanas. Para quem está comprado de alguma forma e quiser estabelecer algum ponto de stop abaixo da mínima histórica do papel, que ficaria ali na casa dos R$ 5,32. Próximo ativo, Gol 4. Que também teve muitas perguntas, muitos pedidos ali de análise, ou mesmo de alguns pedidos de suporte, resistência, de Gol 4 lá dentro as perguntas que foram enviadas ali dentro do perfil @dvinvest no Instagram. A ação, o que aconteceu com a Gol 4? Ela vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e chegou aqui, em vez de romper essa resistência, patinou, perdeu essa mínima. A gente tinha até uma posição de compra em aberto e encerramento dessa posição. Aquela questão de não sei o que vai acontecer com o preço. O que eu sei é o seguinte, acionou minha saída, gerou algum sinal contrário que eu gostaria de ver em termos de manutenção da expectativa de subida, eu encerro a posição comprada. Encerramento da posição, a ação foi lá, ganhou força para baixo e, consequentemente, arrebentou com o último fundo ascendente, anulando a tendência de alta de curto prazo. Logo, o viés é de baixa, a ação parou na resistência da congestão no semanal, gerou perda de mínima da semana anterior, que era um candle de reversão chamado de estrela cadente, e, consequentemente, aumentou a chance de buscar o nível de suporte da congestão por volta dos R$ 17,71 até o ponto mais baixo aqui desse primeiro fundo, R$ 16,96. Aqui, na faixa de R$ 17,55. Só confirmando, isso, 17,55. Então, esse é o caminho mais provável do ativo. Veja alguma oportunidade de compra? Não. A não ser, para swing trade, não vejo porque não tem mais uma tendência de alta apoiando, a não ser que seja dentro de uma congestão na expectativa de perdeu força aqui na queda, bate aqui nessa região, supera a máxima do dia anterior, possibilidade de abrir uma compra tentando pegar o quê? Um retorno do preço. Né? Uma subida aí do preço dessa ação que ficou agora com a tendência indefinida, com viés de baixa nesse momento.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.